bom dia, muito feliz de estar aqui nessa manhã, felizmente ainda separados por uma tela, mas juntos na comunhão, no nome de Cristo, numa mesma adoração. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando nós depositamos a nossa confiança naquele que sabe de todas as coisas, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, nós não vamos nos abalar, porque nós sabemos que Ele sempre estará conosco. Se confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim ó Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erga as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Com tua misericórdia para sempre, Senhor, tu és com tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que é. Senhor, tu és com tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és com tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que é. Deus é Olá, bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana em Serra Dourada. Você que é membro da nossa igreja, você que visita a nossa igreja, você que tem passado pelo nosso canal e acompanhado as nossas reflexões, as nossas devocionais lançadas na semana, que você fique à vontade, de forma mesmo que virtual, fique muito à vontade em nosso meio. Nós louvamos ao nosso Deus e como é bom entoar cânticos de louvor ao Senhor. Principalmente agradecê-lo por tantas coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Tantas coisas maravilhosas, tantos livramentos,
tantas bênçãos concedidas, tantos momentos, mesmo que no choro, na tristeza, em que Ele tem nos acudido, em que Ele tem cuidado, curado as nossas vidas de forma pastoral. Portanto, meus irmãos, pela manhã gostaria de fazer uma oração, uma breve oração, pedindo a Deus pela sua vida, pedindo a Deus pelos seus familiares, pedindo a Deus por aqueles nossos irmãos que estão, de certa forma, necessitando do auxílio divino, necessitando de uma ajuda que vem dos céus. Vamos orar? Convide a todos que estão na sua casa. Se você ainda não fez a oração hoje cedo junto com a sua família, convide aí os seus filhos, convide a sua esposa, convide o seu esposo, ore em família, ore com aqueles que estão ao seu lado, você que está no trabalho, reúna aí quem está do seu lado, convide para fazer essa oração, para que Deus possa nos abençoar em mais um dia, dia do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Santo Deus, nós agradecemos, meu Pai, pela sua bondade que repousa na vida de cada um dos teus filhos, pelo seu amor, Deus, que faz com que nós a cada dia sejamos reinventados, regenerados, renovados, revigorados, meu Pai, para enfrentarmos os desafios que temos pela vida. Ó Deus, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. E eu te peço que, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos, meu Pai, o seu cuidado, as suas mãos permaneçam de forma poderosa na vida de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo agora pela manhã. Que o Senhor abençoe, meu Pai, aqueles que necessitam de um auxílio do Senhor. Que o Senhor livre, meu Deus, aqueles que estão urgentemente precisando, meu Pai, de um milagre do Senhor. Que o Senhor possa capacitar aqueles que necessitam, meu Pai, de conhecimento e inteligência. Que o Senhor possa, meu Deus, preencher o vazio no coração daquelas pessoas que necessitam preencher a sua alma com algo, meu Pai, que dê sentido à vida deles. Ó Deus, vem estar conosco em mais uma manhã, abençoando-nos, meu Pai, com a sua presença, através da sua palavra. Palavra essa que invade os nossos corações, faça morada, renova tudo que há dentro e faz, meu Pai, que as nossas vidas sejam glorificadas, meu Deus, ao Senhor. Ó Pai, nos ajude a entendermos a sua palavra, porque dela nós precisamos ter orientações que venham do Senhor. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tem acompanhado as nossas reflexões aqui em nosso canal, tem percebido que o tema consolo para os que choram tem sido pregado de forma enfática no último mês. E é com muita alegria, meus irmãos, que nós temos recebido várias mensagens, vários feedbacks de vocês que estão nos assistindo, de como essas mensagens têm abençoado a vida de toda a igreja e daqueles também que passam por aqui a fim de assistir uma palavra que vem da Bíblia. Muito interessante que quando eu escolhi esse tema, consolo para os que choram, nós estávamos entrando em mais uma quarentena e eu não sabia por quanto tempo nós permaneceríamos neste momento de quarentena. Aprove ao Senhor que já vamos para o segundo mês, vivendo algo parecido que vivemos no ano passado, mas dessa maneira um pouco mais amedrontados com tudo que tem acontecido em nosso país, principalmente em nossa cidade, aqui na Serra, no Espírito Santo, em nosso estado, receosos com aquilo que pode vir a acontecer. Mas os salmos de peregrinação traz muita paz ao nosso coração. Traz muita paz ao servo de Deus. Porque são palavras, meus irmãos, de pessoas que cantaram durante as suas vidas, em momentos onde eles estavam necessitando, de forma desesperada, de uma intervenção divina. Momentos onde o povo de Deus se reunia para cantar, eles peregrinavam, conhecidos também como salmos de degraus, onde o povo de Deus literalmente ia subindo as escadas, querendo conhecer
mais a Deus. E aqui nós temos salmos diversos. Salmos onde o povo de Deus está triste, salmos onde o povo de Deus olha para Jerusalém e contempla a cidade santa do Senhor, salmos onde o povo de Deus se sente perseguido, salmo onde o povo de Deus se maravilha com as belezas do Senhor. São salmos diversos, onde nós temos, a partir do Salmo 120, vários hinos de louvores ao nosso Deus. E graças a Ele, meus irmãos, nós temos passado por este tempo, dominicalmente, tanto pela manhã quanto pela noite, pregando a respeito dos salmos de peregrinação. Salmos que nos desafiam, meus irmãos, a olharmos para Deus como nosso socorro, como nosso refúgio, como aquele que está ao nosso redor. E essa palavra, ela vem de encontro a todos nós. Primeiramente, aquele que vos fala, aquele que lê, que busca a orientação do Senhor, capacitação do Espírito Santo para trazer uma meditação a todos vocês. De forma secundária, a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem do Senhor. Os salmos de peregrinação nos incomodam de forma com que nossos olhos estejam voltados unicamente para Deus. E hoje pela manhã nós vamos ouvir a respeito do Salmo 123, um salmo maravilhoso. Pela noite, no Salmo 124. E assim nós daremos sequência aos salmos de peregrinação até o fim, até a finalidade, quando nós, lá no Salmos 134, nós finalizamos essa peregrinação do povo do Senhor. Vamos então juntos lermos o Salmo 123, pode nos acompanhar, por gentileza, na legenda que está passando aí na sua tela. A palavra de Deus diz o seguinte: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Versículo 3. Tem misericórdia, Senhor, de nós, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Bom, o Salmo 123 nos traz um tema interessantíssimo. Aqui nós observamos o salmista clamando em tempos de oposição. Esse termo, oposição, nós encontramos diversas vezes na Bíblia. Em João, no capítulo 7, no versículo 7, Cristo afirma o seguinte: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Aqui Jesus testifica que o mundo odeia Cristo simplesmente porque ele é o Salvador. O mundo em si já tem um Salvador. O mundo olha para toda a sua forma antropocêntrica de ser e centraliza no homem a sua salvação. O ego do homem, o orgulho do homem, a racionalidade do homem tornam-se os meios pelos quais eles são salvos. Por si só, o mundo odeia Cristo e a sua mensagem. Mas o que é mundo? Que é interessante que o mundo é uma determinada maneira de pensar e proceder. O mundanismo, segundo David Wills, fala que é o sistema de valores e crenças, procedimento e expectativas em qualquer cultura, que tem como centro o ser humano decaído e que relega para a periferia qualquer pensamento a respeito de Deus. Ou seja, é justamente isso que eu falei em nossa introdução, de que o mundo, ele centraliza a sua existência no homem caído e joga na periferia, ou seja, coloca para fora, não tem no centro, tudo aquilo que faz parte do ser de Deus, o pensamento a respeito de Deus. Consequentemente, as pessoas que seguem a Deus. O povo de Cristo é o ponto
meus irmãos, é que este sistema de valores e crenças é contrário a Jesus Cristo. Em Gênesis 3, no versículo 15, Deus prometeu estabelecer a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Volte um pouco à sua Bíblia e vamos ler o que está escrito em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, onde Deus determina que o homem, uma vez seduzido pelo pecado, viverá para sempre afastado de Deus até que a semente da mulher viria ao mundo e resgataria o homem da sua perdição. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo aqui? Deus estabeleceu, meus irmãos, uma inimizade justamente entre o mundo, essa semente da serpente que conquistou o coração de Adão e Eva, e a semente da mulher, ou seja, a virgem que viria e daria luz ao Salvador. Deus estava colocando inimizade entre Satanás e o ser de Deus, entre aqueles que são do Senhor. A semente da serpente é justamente essa humanidade caída, ao passo que a semente da mulher é Cristo e todos aqueles que estão unidos com Ele. Ou seja, desde a queda, desde a entrada do pecado no mundo, tem havido, meus irmãos, inimizade entre as duas sementes, porque, em resumo, elas são totalmente opostas entre si. Será que já existiu alguém que tenha sofrido inimizade com Cristo? Será que já existiu alguém que tenha vivido uma inimizade com o mundo, como Cristo viveu, como Cristo sofreu? Em certa ocasião, Jesus, falando aos seus discípulos, diz o seguinte em João, no capítulo 15, no versículo 25: odiaram-me sem motivo. E ele continua recebendo a oposição, meus irmãos, por mais que ele não esteja aqui de forma corpórea, física entre nós, mas Jesus Cristo continua recebendo oposição por meio do seu corpo espiritual, ou seja, a igreja. Nós somos aqueles consolados pelo Santo Espírito do Senhor, enviados ao mundo para pregarmos uma mensagem de salvação. E essa mensagem de salvação é centralizada em Jesus. Ele é o Emanuel vindo a este mundo, presente, estado conosco, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus Emanuel, que veio nos resgatar justamente da semente da serpente que foi colocada em nosso coração, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. E devido, meus queridos irmãos, a essa nossa identificação com Cristo, devido a regeneração que ocorreu em nosso coração, e a partir deste momento nós somos convocados a participarmos de um rebanho santo, um rebanho movido pelo Senhor, nós somos muitas vezes objeto de ódio deste mundo. Muitas vezes eu e você somos objetos de ódio deste mundo. Um teólogo, um pastor excelentíssimo chamado Richard Baxter, ele afirmou certa vez: se por amor a Cristo e à justiça nós somos considerados como o desprezo e o lixo de todas as coisas, e dizem falsamente de nós todo tipo de mal, não devemos considerar isso como algo estranho ou inesperado, mas devemos suportá-lo com paciência e nos regozijar imensamente na esperança de nossa recompensa no céu. Olha que interessante. Aqui o teólogo Richard Baxter nos orienta a termos uma certa tranquilidade de que tudo isso foi uma vez profetizado pelo próprio Senhor e vivido pelo próprio Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, de que nós temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Preste atenção nessas palavras, meus irmãos. Escória, lixo. É sério mesmo. Isso parece meio exagerado, enquanto não percebermos essa extrema repugnância escondida no âmago do desprezo.
Parece um exagero quando nós não percebemos o que tem acontecido de forma bem relativizada, mas principalmente intensificada, a nossa vida com aquilo que o mundo tem nos oferecido e com aquilo que nós temos vivido neste mundo. Será que você já sofreu algum tipo de escárnio, desprezo, perseguição, tristeza por causa da sua fé? Talvez na sua vizinhança, quando você colocou um louvor para tocar, alguém veio, falar que só escuta louvores, só escuta, Talvez no seu trabalho, quando você quis dividir a palavra de Deus com alguém e você foi rebatido e talvez no seu trabalho você não tenha espaço para dividir a palavra do Senhor e muitas vezes você é taxado de crente na forma pejorativa, porque vive como um servo de Deus, vive dando bons exemplos, mas o mundo não reconhece os seus bons exemplos. Talvez você na sua escola, adolescentes que vivem no ensino médio, no ensino fundamental, talvez por causa da sua fé, muitas vezes você tem vergonha de participar de grupos de amizade, porque você é taxado de crente e ali não tem espaço para você. Me recordo de duas situações e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui neste momento. Uma antes da minha conversão e outra depois da minha conversão, porque eu vivi exatamente esses dois momentos, um de perseguidor e outro de perseguido. Eu me recordo quando eu tinha aproximadamente 19 anos, quando eu trabalhava numa empresa, um dos meus primeiros empregos, e eu desenvolvendo ali começando a minha carreira, lá no mundo, no trabalho, carteira assinada, me encontrei com um rapaz mais novo que eu. Ele trabalhava ali de estagiário na empresa. E eu me recordo, hoje com muita alegria, mas na época tinha um pouco de incômodo nisso, que no momento de almoço, quando nós nos reuníamos e conversávamos sobre coisas fúteis da vida, sobre coisas do cotidiano, sobre coisas que muitas vezes em roda de conversas assuntos vêm, mas assuntos que muitas vezes não interessavam a todos. Eu me recordo desse jovem, esse adolescente se retirando do ambiente onde nós estávamos e indo para um outro lugar e pegava a Bíblia para ler. Teve um momento que eu perguntei para ele, por que você pega a Bíblia para ler no momento onde a gente está aqui na resenha, conversando, e você vem cá participar com a gente? Ele me explicando e eu tentando tirar algo dele para que, de certa forma, eu colocasse o meu ponto de vista acima do dele. Até que ele chegou na questão do dízimo. E eu comecei a falar com ele, você tira do seu salário. Para que você faz isso? Para que você faz essas coisas? Esse foi um ponto. Graças a Deus, Deus mudou a minha vida. Mas eu recordo de um outro momento. Logo cedo, quando eu comecei a descobrir o Evangelho, com cerca de 16 anos, eu ainda não tinha me convertido, mas eu estava namorando com o Evangelho. O tempo de 19, um momento ali entre 17 aos 19 anos, eu me afastei um pouco do Evangelho, mas eu me recordo que com 16, na minha escola, no ensino médio, tinha um momento na hora do recreio onde as pessoas se reuniam uma vez na semana para ler a Bíblia. Era toda quarta-feira. Não me recordo agora qual era o nome do momento, mas eu lembro que os jovens se reuniam. E de 350 pessoas que tinham ali naquela escola, eu me recordo que era reservado um espaço para nós e tinha no máximo 10, 15 pessoas ali. Uma vez eu tomei coragem e fui. Eu quero conhecer mais de perto esse Deus. Eu não participava de nenhuma igreja, mas participava desses movimentos missionários. Teve um tempo depois, que nos momentos onde eu me divertia com os meninos da minha escola, eles me chamavam de o crente. Toca pro crente na hora de jogar futebol. Faz isso com o crente. E começavam a rir. Aquilo me incomodou muito. Aquilo me incomodava muito. Não era uma perseguição explícita. Não era uma perseguição direta. Mas o jeito que eles
falavam de mim por causa da fé que estava brotando no meu coração me incomodava. E eu sei que muitos de nós têm vivido esse tempo. Muitos de nós somos, de certa forma, desprezados porque assumimos a identidade de Jesus Cristo. E quando nós olhamos o Salmo 123, meus irmãos, nós encontramos muitas respostas aqui. Na primeira sessão deste salmo, o salmista ora. Nós vemos no versículos 1, versículos 2, versículo 3, que o salmista ora a Deus, ele eleva os olhos ao seu Senhor e passa a orar a Deus. Na segunda sessão, do versículo 3, parte B, e o versículo 4, o salmista explica a razão por que ele está orando. E eu gostaria aqui de fazer algo diferente com o que eu tenho feito nas minhas últimas reflexões. Se você tem acompanhado, eu pego o texto bíblico e vou destrinchando os versículo após versículo de forma sequencial. Mas aqui eu queria fazer algo um pouco diferente. Eu vou começar a minha análise deste salmo considerando, primeiro, a segunda sessão. Por quê? Porque eu penso que vai ser mais fácil entendermos a razão pela qual o salmista está orando. Consegue me compreender? Nos versículos 3b e no versículo 4, o salmista dá a razão, o motivo pelo qual ele ora a Deus. E eu gostaria de começar por esses versículos, e se você quer anotar, eu vou dividir essa reflexão em 2 pontos. Em primeiro lugar, o desânimo que assola na perseguição, versículos 3b e versículo 4. Em segundo lugar, o socorro que vem na perseguição, dos versículos 1 ao versículo 3. Vamos ler o que tem a palavra do Senhor aqui. Versículo 3b diz o seguinte: pois estamos sobremodos fartos de desprezo. Versículo 4, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O versículo 1, ele tem 3 características fundamentais, assim como o versículo 4. Versículo 1, 3b, primeiro versículo dessa análise, tem 3 características importantes, 3 detalhes importantes. Analise comigo aqui. Em primeiro lugar, o salmista fala na primeira pessoa do plural. Olha que interessante. Na parte B do versículo 3, ele diz o seguinte: pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Aqui ele coloca de que ele está falando em nome de um grupo, em nome de várias pessoas. Segundo, o salmista considera a causa do sofrimento deles. Ou seja, ele está cansado de escárnio, de desprezo. E assim faz com que esse tipo de ataque seja incômodo ao seu coração. Se você já foi alvo de desprezo, de escárnio, sabe o incômodo que fica dentro do nosso coração? Assim como eu desabafei com vocês há um pouco tempo atrás, falando do incômodo que eu tinha dessa perseguição de forma indireta. Na terceira parte, meus irmãos, um terceiro detalhe, o salmista diz que eles estão sobremodo fartos. Na verdade, ele diz isso 2 vezes aqui neste texto. E a palavra aqui no original, no hebraico, diz exatamente de que ele está saturado, cansado. Por isso, meus irmãos, o ponto aqui é que o salmista está afirmando aqui que essas pessoas com as quais ele estava, eles estavam suportando literalmente tudo aquilo que eles estavam passando. Eles precisavam suportar toda aquela perseguição. Vale lembrar que a Escritura, a palavra de Deus, nos revela vários momentos em que houve esse tipo de oposição. Recorda comigo daquele tempo onde, narrado lá no livro de Esdras, quando o remanescente do Senhor, o remanescente de Israel, experimentou uma oposição quando eles estavam retornando para Jerusalém depois de vários anos de cativeiro na Babilônia. Se você acompanhar comigo lá em Esdras, voltar um pouco aí na sua Bíblia e acompanhar comigo o que está escrito no livro de Esdras, você vai observar que a partir do capítulo 1, do versículo 1, você vê essa narrativa sendo mostrada
aqui de forma explícita como o povo de Deus estava voltando para sua casa. No primeiro ano de Ciro, diz a palavra de Deus, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Resumindo, o que diz aqui a palavra do Senhor nestes 2 primeiros versículos? A palavra diz de que foi prometido no tempo de Jeremias de que o povo do Senhor passasse por uma perseguição, passasse por um cativeiro. O povo do Senhor seria levado, seria tirado de Jerusalém e levado para uma outra terra por conta das invasões de certos homens impostores, de certos homens que vieram e invadiram as suas terras, mataram o seu povo, escravizaram aqueles que restaram e fizeram com que a cidade fosse literalmente devastada. Roubaram tudo aquilo que tinha dentro da cidade, levaram eles para a Babilônia e ali eles viveram durante muito tempo. E aí a palavra de Deus diz que por mais que houvesse, por mais que tenha existido essa invasão em Israel, havia a esperança para o remanescente. Foi profetizado por Jeremias de que o povo retornaria à sua casa depois de um tempo, mas antes eles tinham que passar por esse momento de juízo de Deus. E aí, meus queridos irmãos, aqui nós vemos Esdras justamente relatando isso, de que Ciro, usado por Deus, por mais que tenha sido um rei ímpio, mas ele foi usado pelo Senhor para que por meio dele a esperança do povo de Deus permanecesse viva. E de que forma essa esperança estava viva em seus corações, fazendo com que eles voltassem para a terra, para a sua terra de origem, voltassem para Jerusalém. E ao retornar, meus irmãos, a Jerusalém, o remanescente, de forma imediata, tinha que resolver algumas coisas. A terra estava devastada. O templo do Senhor estava destruído. Os muros da cidade estavam caídos. E aí, se você pensar comigo, você vai perceber que Esdras e Neemias, que vem logo depois de Esdras, fazem a coisa acontecer, o povo de Deus se reestruturar naquele tempo. Esdras auxilia o povo do Senhor a reconstruir o templo, enquanto Neemias auxilia o povo do Senhor a reconstruírem os muros da cidade de Jerusalém. Lembra comigo, na semana passada, quando eu citei Neemias, quando eu falei a respeito do Salmo 126, quando ele reúne o seu povo, reúne aqueles que restaram, aqueles que estavam chorando por causa da destruição da cidade, mas ele dá ânimo e em 52 dias eles reconstroem os muros da cidade. Como aquilo fez com que eles pensassem na restauração de Deus para as suas vidas por meio da cidade. E aqui nós temos algo interessante, meus irmãos, porque o remanescente respondeu de forma eficaz para o Senhor. Em Esdras, no capítulo 4, no versículo 3, nós vemos o seguinte: por mais que eles estavam passando por perseguição, eles afirmaram: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. O restante da narrativa você conhece. Se não conhece, eu te desafio a ler o livro de Esdras. É pequeno. Tem pouco mais de 10 capítulos e você pode perceber de como esse povo passou por perseguições quando eles começaram a construir a casa de Deus, o templo do Senhor. Vocês vão perceber que eles enfrentaram forte oposição e que por causa dessa oposição teve um tempo em que a obra teve que permanecer parada. Sempre que se deparam com o povo de Deus, sempre que as oposições se deparam com o povo de Deus, essas oposições, meus irmãos, elas respondem de duas formas diferentes. De forma positiva e de forma negativa. Mas a oposição não se depara com o povo de Deus de forma neutra, jamais. Ou vai apoiar, ou vai desprezar. Quando o povo de Deus de fato adora ao seu Deus,
eles nos desprezam. Quando o povo de Deus passa a negociar os seus princípios, os seus valores, eles passam a nos amar. Cristo afirma, meus queridos irmãos, no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 10, de que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Olha que paradoxo maravilhoso que Cristo está nos trazendo. Ele está afirmando de forma categórica de que felizes são aqueles perseguidos por causa do nome de Deus, porque eles estão pregando o reino do Senhor. Eles não estão pregando o reino de trevas. Eles não estão pregando coisas desse mundo. Eles estão pregando coisas que vão além deste mundo. Cristo está nos dizendo de que o mundo admira os ambiciosos e não os pobres de espírito. Cristo está nos dizendo que o mundo admira aqueles que são confiantes e não os arrependidos. Cristo está nos dizendo que o mundo admira os orgulhosos e não os mansos de coração. Cristo está nos dizendo, meus irmãos, que o mundo admira os que não têm pudor, não os justos. Cristo está nos dizendo de que o mundo admira os vingativos e não os misericordiosos. Cristo está nos dizendo de que o mundo admira os auto-indulgentes, não os puros de coração, de que eles admiram o agressor e não o pacificador. Em suma, o mundo despreza Cristo e por essa razão, meus irmãos, ele despreza todos aqueles que estão unidos com Cristo. O que eu estou querendo te dizer nesse primeiro ponto, de que por mais que haja desânimo, um desânimo que assola-nos na perseguição, um desânimo que nos traz peso na caminhada, por muitas vezes nos entristecermos e nos perguntarmos por quê? Qual motivo? Qual a razão? Eu não tenho falado nada de ruim para eles. Eu tenho pregado a respeito de esperança, eu tenho pregado a respeito de salvação, eu tenho pregado a respeito do reino de Deus, eu tenho pregado a respeito do amor de um Senhor. Eu tenho vivido na minha rotina este evangelho maravilhoso. Por que o mundo então me odeia? Porque a mensagem de Cristo, meus irmãos, é justamente essa. A mensagem de Cristo em João Batista é: arrependei-vos. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E a resposta que o mundo dá a esse imperativo do Senhor é arrepender de quê? Me arrepender do quê? Se minha vida é perfeita e não preciso de nada. Mas nós sabemos que Dostoiévski afirmava de que o homem tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. E que esse vazio ele só pode ser preenchido com algo maravilhoso que é o amor do nosso Deus. Portanto, o mundo vai continuar nos odiando, nos desprezando, trazendo-nos perseguições justamente por causa da mensagem que nós pregamos. Mas eu não quero te desanimar, eu quero, pelo contrário, te animar, fazer com que os seus olhos sejam voltados pelo Senhor. E é por isso que eu fiz ao contrário neste salmo. Porque nos versículos de 1 a 3, meus irmãos, nós temos resposta. Nós nos socorremos a Deus na perseguição. Observe comigo o que o salmista fala no versículo 1. E aqui eu estou no segundo ponto, onde eu intitulei o socorro que vem na perseguição. Observe como o salmista fala aqui, meus queridos irmãos, no versículo 1, o seguinte: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Diferentemente daquilo que ele afirmou no versículo 3b, quando ele utilizou no plural, quando ele afirma representar aqueles que estavam com ele, quando ele disse, estamos sobremodo fartos de desprezo. Mas aqui não, ele que utiliza a primeira pessoa do singular, quando ele diz, elevo os meus olhos. O salmista identifica um problema que importuna o povo de Deus como um todo. Ele sabia daquilo que incomodava o povo de Deus, mas ele sabe que a resposta desse problema se encontra numa aplicação e numa apropriação pessoal da verdade. Ele não podia olhar em nome do grupo, e este não podia fazê-lo em nome do salmista. Cada um, meus irmãos, precisa buscar a Deus de forma individual. O que o salmista está me ensinando aqui
é de que por mais que eu caminhe com todos os irmãos e irmãs que me dão forças, que me dão ânimo, que fazem literalmente eu subir degraus em minha vida, eu me alegro porque esses irmãos são bênçãos em minha vida e eu sou bênção na vida de muitas pessoas. Mas a minha busca ao meu Deus, a busca, a efetividade da minha vida espiritual vem de uma busca pessoal. Deixa eu trazer uma outra alusão para você aqui. Talvez você já tenha percebido como um casal de idosos, que eu falo idosos, é acima dos 90, dos 85, sabe? Um casal de idosos que são casados há mais de 50, 60 anos. Eu tenho um exemplo na minha família de um casal que tem mais de 70 anos de casamento. E eu acho muito interessante a maneira como os idosos, esses, trocam olhares. Como eles conseguem transferir informações suficientes, meus irmãos, para preencherem um livro. E com isso, eu quero dizer que eles conhecem o que o outro está pensando, às vezes sem trocar palavras, porque eles sabem ler os olhos um do outro. Eles conhecem apenas no olhar. Eles sabem o que o outro está pensando só de olhar. Essa é a ideia neste versículo. Quando atribulados, nós erguemos os nossos olhos para Deus com a confiança de que Ele está intimamente familiarizado com cada olhar nosso, com cada piscada, com cada puxada de sobrancelha, com cada lágrima, com cada ruga. Os nossos olhos dizem muito e nada passa desapercebido pelo nosso Deus. Charles Spurgeon, grande pregador, o príncipe dos pregadores, dizia o seguinte: em oração não precisamos falar nada, pois um relance de olhos diz tudo. Eu já falei para vocês que uma das orações que eu não esqueço, que eu fiz na minha vida, em certa vez na minha juventude, eu não disse uma palavra, mas eu derramei lágrimas, porque Deus sabia o que estava passando no meu coração. E naquela oração eu senti a presença de Deus na minha vida de forma tão pesada, de forma tão enfática, que eu não podia fazer outra coisa a não ser entregar a minha vida ao meu Senhor. O Deus que nós servimos nos conhece, meus irmãos. Ele sabe que quando nós olhamos para Ele, as necessidades que saltam dentro do nosso coração. Ele sabe de que quando nós nos devotamos a Ele, de que quando nós nos reunimos em volta em torno do nome dEle, Ele sabe daquilo que precisamos. O salmista eleva os seus olhos e ele se concentra apenas numa verdade singular. Deus está entronizado nos céus. Mas aí você pode me perguntar, Michel, de que forma? Nós não pregamos que Deus é onipresente, de que Ele está em todos os lugares, de que Ele está caminhando conosco onde quer que nós vamos, de que Ele está presente em nossas vidas em todos os momentos locais? Sim. E o texto não muda essa ideia. O que o salmista está querendo dizer, meus irmãos, como explica outro teólogo chamado Thomas Watson, é de que dizemos que Deus está no céu, não porque Ele esteja tão encerrado ali, como se não tivesse em nenhum outro lugar, pois nem mesmo o céu dos céus pode contê-lo. O significado aqui, meus irmãos, é que Deus reside principalmente naquilo que o apóstolo chama de terceiro céu. Algo que lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, onde ele mais revela a sua glória aos santos e aos anjos. Todas as vezes que a Bíblia fala assentado aos céus, é quando nós estamos nos referindo, meus irmãos, a um lugar onde Deus habita, a um momento, a um lugar onde nós não estamos, onde Ele impera o seu poder, de onde Ele governa, de onde Ele está nos olhando com os seus olhos de um Deus poderoso, de um Deus altíssimo, de um Deus que vê e de um Deus que tudo vê. Perceba que aqui o salmista, ele sabe. Porque no Salmo 19, Davi entoa, os céus declaram a glória de Deus. Os céus e a terra declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ou seja, ele sabia de que lá de cima emanava poder. Vem poder dos céus para as nossas vidas. Aqui ele fala numa sentença do sentido de que, Deus está sentado num lugar.
onde homem nenhum já foi. Terceiro céu, onde lá nós podemos observar as maravilhas, vamos observar as maravilhas com o nosso Deus. Agora, ele entroniza esse céu. Ó céu, de onde está o trono do Senhor? A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Habita e tem o seu trono entronizado. O salmista aqui, meus irmãos, está ressaltando o fato de que quando ocorre muita oposição em nossas vidas, nós precisamos lembrar de que o poder de Deus perdura no céu com infinita perfeição. E, entre as palavras, nós precisamos nos concentrar na realidade de que o governo soberano de Deus sobre todas essas coisas é livre e não se enfraquece e não pode ser contestado. Guarde essa verdade em sua vida. Quando o salmista olha para os céus, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo desprezado, mas eu tenho certeza de que nada disso está passando. Nada disso está sendo esquecido pelo Senhor, nada disso está sendo, de certa forma, colocado por baixo dos panos. O Senhor tem visto, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito, o Senhor é poderoso para fazer no momento certo aquilo que lhe apraz. Sabe por que o salmista tem essa certeza, meus irmãos? Olha o versículo 2. Olha como é que ele, numa comparação, ele tem a convicção de que os seus olhos estão presos no Senhor. Aqui ele olha para Deus, como um servo humilde. Um servo humilde olha para o seu mestre, ou para uma serva humilde, olha para a sua senhora. Esse versículo talvez seja difícil para nós entendermos, justamente porque nós não temos o contexto histórico aqui sendo visualizado em nossas vidas, justamente porque nós não vivemos mais num mundo de senhores e servos. Mas nós temos alguma noção do que significa esse tipo de relacionamento por meio de leituras, por meio de filmes, por meio da ficção, por meio de histórias que nos foram contadas, a fim de que nós construamos a nossa experiência pessoal com o assunto. Então, o salmista aqui ele está descrevendo o relacionamento de uma pessoa que obedece às ordens de outra. Um relacionamento em que uma pessoa se volta para outra em busca de apoio, direção e proteção. Quando um servo se depara com a oposição no cumprimento do seu dever, o que ele faz? Quando um servo, meus queridos irmãos, está com dificuldade de realizar o seu trabalho, quando um servo está com dificuldade de realizar aquilo que ele tem como obrigação, o que ele faz? Ele busca socorro ao seu senhor. Ele não tem escolha senão apresentar assunto ao seu senhor. Ele tem que chegar ao seu senhor e falar: olha, Senhor, está acontecendo isso, 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 eu peço que o Senhor me ajude a resolver esse problema. Ele volta-se para o seu Senhor porque este sabe lidar com a situação de forma melhor que lhe aprouver. Volte-se para Deus. Ele sabe lidar com a situação pela qual você está passando. Volte-se para o Senhor porque ele tem percebido a situação que você está passando. O Salmo 123, meus irmãos, traz um alento ao meu coração, me lembrando de que Deus não me abandonou, de que Deus não me deixou, de que Deus não me largou diante das circunstâncias pelas quais eu vivo. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo de que é importante começarmos a pensar desta forma quando nós nos deparamos, meus irmãos, com a oposição, porque isso nos guarda de um dos maiores perigos do bem espiritual, a amargura. Sim, a amargura. Quando nós sofremos injustamente, imerecidamente, de modo irracional, a nossa tendência, meus irmãos, é o quê? É nos irar, é nos ressentir, é a desejar vingança. E esse espírito de amargura é uma fonte de grande perigo espiritual porque permeia e mutila a nossa alma. Eu gostaria de trazer uma outra alusão aqui para você nessa mensagem. Guarde todas essas aí. Por exemplo, observe o Mercúrio. Mercúrio, ele tem algo muito parecido com a amargura. O mercúrio metálico, ele evapora quando exposto ao ar. E mesmo com umas poucas gotas, podem provocar contaminação. Quando o mercúrio é exposto ao ar, ele pode provocar contaminação com poucas gotas em poucos segundos.
Quando um ser humano respira um ar contaminado pelo mercúrio, ele tem a sua visão e a sua fala danificada. Ele descontrola o equilíbrio e a coordenação, ele prejudica o coração, os pulmões e os rins. E ele ataca o nosso sistema imunológico. E quando eu estava quando eu estava construindo esse sermão, falando a respeito do mercúrio, eu me lembrei de uma situação e fui buscar na internet dessa situação que aconteceu lá em 2004, no Canadá. Quando um aluno, ele levou 25% de mercúrio, não sei de onde, ele estava lendo a reportagem ontem, eu não sei de onde ele pegou isso, mas ele levou 25% de um mercúrio num copo para uma escola, para a sua escola lá no Canadá. Teve a brilhante ideia de, vou levar esse mercúrio para a escola. Levou. E durante o trajeto, meus irmãos, para chegar na escola, ele teve a brilhante ideia de abrir esse copo e, sem querer, ele derramou mercúrio. No ônibus onde ele estava, estavam outras crianças indo para a escola também. Isso contaminou o ônibus e as salas e as roupas de mais de 50 crianças e fez com que o estado de Gardenville, no Canadá, gastasse aproximadamente $100 mil para descontaminar a escola. Qual é a primeira lição que fica assim aqui? Em primeiro lugar, adolescentes, não levem mercúrio para a escola. Mas a segunda lição que traz aqui, que é a principal, está percebendo como que o mercúrio ele contaminou tudo que estava ao seu redor de forma rápida, espontânea e de forma bem ácida? É isso que a amargura provoca. Ela contamina tudo. Ela deturpa, ela danifica, ela enfraquece e ela nos atormenta. Quando somos vítimas, meus irmãos, de desdém e desprezo, a amargura pode se mostrar um grande perigo. Mas, no Salmo 123 nós vemos esperança. Quando nós olhamos para Deus, nós podemos ver que essa oposição, no final das contas, não é contra nós, é contra Ele. Devemos nos alegrar porque essa oposição está vindo de encontro a nós, porque nós representamos o povo de Deus. E se estamos sendo perseguidos, e se temos desânimo, e se temos desprezo nessa vida por sermos servos do Senhor, se alegre-se, porque você está fazendo o seu papel de cristão de forma correta. Erguemos os nossos olhos de forma reverente, obediente, com expectativa, submissos continuamente com confiança e com paciência. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Deus tem sua hora, meus irmãos, e o seu tempo, e nós o aguardamos, enquanto olhamos para aquele que está entronizado nos céus, um lugar de perspectiva e um lugar de poder. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que Deus possa te ajudar nos momentos em que você vive de oposição. Mas que esse momento de oposição, meus irmãos, sirva para que você cresça em espiritualidade, em santidade, em vontade de estar mais perto com o seu Deus. Que Jesus te abençoe e nos vemos mais à noite com uma reflexão do Salmo 124. Forte abraço e tenha um ótimo domingo.